Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Irmãos, uma das coisas que nos traz admiração, lendo esse livro de Atos dos Apóstolos, é o avanço impressionante que o reino de Deus alcançou naquele primeiro século que a igreja viveu. Esses dias, ou esses tempos em que nós estamos considerando nesse livro de Atos dos Apóstolos. Vemos ali um pequeno grupo de seguidores daquele que foi crucificado de forma vergonhosa, um grupo que avançava sem recursos, sem marketing, sem campanhas evangelísticas, sem estratégias missionárias, e ali eles faziam, o que eles faziam é expandiam o reino de Deus como testemunhas de Jesus Cristo. Observem os irmãos que aqui nós vemos a cena mudando, os autores mudando, mas o tema permanece aqui, nesse capítulo 11, que é o avanço do Evangelho até os confins da terra. Essa é a característica desse capítulo 11 ainda, esse avanço do Evangelho aos confins da terra, que é o que Lucas vem fazendo aqui, mostrando como aqueles irmãos, pelo poder do Espírito Santo, eles avançam, eles extrapolam os muros de Jerusalém até aos confins da terra, cumprindo aquilo que nós vimos que Jesus mesmo disse, que eles seriam, porque eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós não vamos ler, irmãos, a Bíblia, nós não vamos ler aqui esse livro de Atos dos Apóstolos, pensando que nós vamos encontrar aqui textos desconexos. Nós não vamos encontrar aqui... não é isso, irmãos. Nós vamos encontrar aqui um texto bíblico mostrando que tem propósito, tem estrutura, tem objetivo, e que o que nós temos aqui é o registro inspirado por Deus desse avanço firme, dessa caminhada das testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra. E no capítulo 11 e 12 nós temos aqui, nós vamos começar a ver uma transição, porque nesses dois capítulos, nós vamos ver, como eu disse, o avanço do Evangelho, mas a partir do capítulo 13, Lucas vai começar a narrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele vai começar a narrar essas viagens,
e, se Deus permitir, nós começaremos a estudar, a expor as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e como ele, enviado a partir dessa cidade, ou dessa igreja que ficava na cidade de Antioquia, ele é enviado para missões, para viagens missionárias a partir dessa igreja que nós estamos considerando agora, nesta manhã. E eu gostaria de, primeiro, considerar com os irmãos o início ou a fundação dessa igreja de Antioquia, narrado. Como é que surgiu essa igreja, irmãos? Como é que surgiu essa igreja de Antioquia? Observem qual foi a causa que o evangelho alcançou essa cidade. Lucas registra aqui, irmãos, que a causa foi a perseguição que sobreveio à igreja com a morte de Estevão. Narrado lá no capítulo 8, vejam que Lucas ele começa a dizer: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Lucas, então, ele mostra que esse foi a causa da formação dessa igreja em Antioquia. Foi aquela perseguição brutal que veio sobre a igreja de Cristo, quando aqueles irmãos deixaram suas casas, deixaram Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém fugidos, com pressa, porque a partir da morte de Estevão, então, veio aquela perseguição brutal sobre os crentes. E nós vemos aqui, por causa daquela tribulação que sobreveio a Estevão, muitos judeus da dispersão convertidos a Cristo se espalharam, fugiram para as regiões da Fenícia, que hoje é Líbano, Chipre e Antioquia, anunciando o evangelho especialmente aos judeus. E aqui a palavra de Deus disse: mas alguns que eram de Cipre e Cirene anunciavam também aos gregos. Ou seja, irmãos, aquelas pessoas, tanto judeus como gregos, eles passaram a ouvir o evangelho. Eles passaram a ouvir o testemunho daqueles crentes a partir daquela perseguição que sobreveio a Estevão. E Antioquia, irmãos, era uma cidade muito importante naquela época, era uma cidade estratégica para os romanos, era a terceira cidade mais importante para os romanos. A primeira era Roma, a capital do Império Romano, Alexandria, também uma grande cidade, e a terceira cidade é Antioquia, ou era Antioquia, e essa cidade ela foi fundada há 300 anos antes do nascimento de Cristo Jesus, quando Alexandre o Grande, ele, em homenagem a um dos seus generais, ele colocou o nome do pai, de um desses generais que lutavam ao lado de Alexandre o Grande, chamado Antíoco. Ele deu então o nome dele a esta cidade. Era uma capital da província romana da Síria, e a população era de 500 mil de pessoas que ali habitavam. E nos planos de Deus, irmãos, ali foi caminhando e fez com que houvesse ali uma igreja abençoada. Os irmãos vão ver como era uma igreja abençoada, uma igreja que, a partir dali, Paulo iniciou a sua viagem missionária. É uma igreja bem estruturada para se estabelecer como centro, um quartel-general para missões e anunciar o evangelho de Cristo até os confins da terra. Vejam que Lucas, ele diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ou seja, aqueles crentes que saíram dispersos de Jerusalém, eles faziam isso, irmãos, anunciavam o evangelho como testemunhas de Cristo Jesus. Vejam que também nós observamos aqui nesse texto que nós lemos, a confirmação ou o reconhecimento
dessa obra evangelística de Deus ali naquela cidade, pelos, digamos assim, pelos líderes da igreja. Lucas narra a partir do versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Vejam, irmãos, que aquela conversão de alta escala foi uma conversão grandiosa que aconteceu ali na cidade de Antioquia e acabou chegando aos ouvidos de Jerusalém. E nós, se os irmãos lembrarem, quando aqueles irmãos foram dispersos, saíram de Jerusalém, ali ficaram os apóstolos, ali ficaram a liderança, ali ficou a liderança da igreja, os apóstolos ficaram, e nós temos aqui que a partir desse conhecimento, dessa notícia, que ali naquela cidade de Antioquia houve uma grande conversão, eles enviaram Barnabé. No versículo 24, nós temos uma descrição de como era Barnabé, qual era o seu caráter. Vejam aí o versículo 24, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa do trabalho de Barnabé, também, quando ele chegou naquela cidade, Lucas narra aí, muita gente se uniu ao Senhor, também por causa do trabalho de Barnabé. Vejam, irmãos, que nós observamos também aqui nesse texto qual foi a reação de Barnabé quando ele chegou na igreja de Antioquia, diante daquela confirmação de uma escala gigante de conversões. Ele, ao chegar lá e constatar a genuinidade da obra de Deus na vida daqueles irmãos, ele se alegrou no seu coração e glorificou a Deus. Algo que deve fazer parte da nossa vida também, irmãos. Quando nós tivermos notícias, quando nós ouvirmos falar de lugares, de pessoas que se convertem ao Senhor, essa deve ser a nossa expressão também, deve ser o nosso sentimento também, de se alegrar e glorificar a Deus, porque irmãos estão sendo salvos, irmãos estão sendo convertidos a Cristo, e isso deve nos alegrar. E Barnabé, irmãos, ele fez também aqui um duplo papel. Ele fez também outras duas coisas aqui. Por um lado, ele encorajou aqueles irmãos. Vejam aí no versículo 23. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, a primeira coisa que ele faz, além de se alegrar, de glorificar a Deus, ele encoraja aqueles irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Porque, irmãos, a caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida que a gente dá uma disparada para chegar logo no alvo. A vida cristã, irmãos, é uma maratona. É uma caminhada longa, e Barnabé, sabendo disso, ele exorta aqueles irmãos, ele estimula aqueles irmãos, ele encoraja aqueles irmãos para que, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, eles ficassem firmes no Senhor. Eles permanecessem firmes no Senhor. E a partir do versículo 25 e 26, nós encontramos outra coisa que Barnabé faz ao chegar lá em Antioquia. Porque, irmãos, ele sabia que a obra de Deus na igreja, ela não se limitava apenas à conversão e também ao encorajamento dos irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Ele sabia, irmãos, que essa obra, ela requer mais. Ela requer mais. A obra, ela requer instrução, irmãos. A igreja precisa de instrução, precisa de ensino, de uma instrução permanente, um ensino permanente, contínuo. E Barnabé, sabendo disso, o que é que ele faz? Ele vai procurar Saulo.
Ele vai atrás de Saulo, sabendo que ele estava depois da sua conversão. E nós, para muitos estudiosos, Paulo, ele depois da sua conversão, ele passou um tempo aprendendo. E como ele mesmo diz nas suas cartas, ele não aprendeu através de homens. Os seus ensinamentos não foram através de homens, mas ele recebeu os seus ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Isso nós vemos lá em Gálatas, logo nos primeiros versículos, que diz que ele passou um tempo longe, distante. Isso, e alguns estudiosos afirmam que ele passou esse tempo com Jesus, aprendendo de Jesus. E sabendo disso, Barnabé vai ao encontro de Saulo para que ele pudesse fazer isso. Ele instruir a igreja, e o fez, aqui está registrado aqui nesse texto, e o fez por 1 ano, instruindo a igreja de Antioquia a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Porque, como eu disse, irmãos, Barnabé, ele sabia que não eram suficientes o encorajamento, a alegria, mas era necessário também que houvesse instrução e ensinamento. E esta igreja, irmãos, ela é abençoada de tal maneira, irmãos, ela é abençoada de tal maneira que se torna, como eu disse, um grande centro de evangelização, quartel-general que envia missionários para vários lugares até chegar à capital do Império Romano, como nós vamos ver lá no final desse livro, o Evangelho chegando até a capital do Império Romano, para que ali o Evangelho fosse pregado, ensinado àquelas pessoas. E a conclusão disso tudo, irmãos, no último versículo que nós lemos dessa porção, é que os discípulos, os santos, os convertidos, os seguidores do caminho, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lucas registra isso. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vejam, irmãos, que foi de tal maneira que aquelas pessoas seguiram a Cristo. Eles se identificaram de tal maneira com Jesus Cristo, irmãos, e eles foram de tal maneira testemunhas de Cristo, que então eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Irmãos, nós temos aqui um registro, bem resumido, o que parece aqui, pelo que nós lemos aqui, somente nesses textos, nesses versículos que nós lemos, foi 1 ano inteiro aqui, que Lucas resume de maneira bem compacta, mas aqui, irmãos, nós podemos tirar alguns ensinamentos, algumas lições para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, pela nossa caminhada cristã aqui nesse mundo. E a primeira lição que eu gostaria de trazer aos irmãos diz respeito aos instrumentos, aos agentes que Deus usa para que houvesse essa expansão meteórica, essa expansão grandiosa do reino de Deus até aquela cidade de Antioquia. Observe aqui, irmãos, que são crentes anônimos. Você não vai ouvir falar aqui, não vai ver nomes de ninguém aqui, de registro, quem foram essas pessoas que levaram o evangelho até a cidade de Antioquia. Eram crentes anônimos. Nós não vamos ver aqui registro nenhum. Os irmãos vão ver, lá no capítulo 8, quando o evangelho chega a Samaria, lá também foram crentes anônimos. O único nome que é citado é de Filipe, até porque tem aquele momento em que ele vai evangelizar o etíope. Mas aqui, irmãos, também, sempre no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aqui alguns poucos apóstolos, como Paulo, Pedro, que é muito falado aqui nesse livro, mas a grande maioria, irmãos, o trabalho é realizado por crentes anônimos. Pessoas que não estão aqui, não vamos ver os nomes. E o que nós sabemos aqui, irmãos, é que o evangelho,
ele foi levado por crentes que, saindo de Jerusalém, como eu disse, de forma apressada, muitas vezes sem poder pegar os seus pertences, abandonando as suas próprias casas, eles saíram de Jerusalém. Sabe fazendo o quê, irmãos? Sendo testemunhas de Cristo. Eles falando aqui do que os seus corações estavam cheios. Eles falando aqui da obra que Jesus realizou na vida deles, no coração deles. E mesmo, irmãos, através de perseguições, ou sendo vítimas de perseguições, eles caminhavam, eles andavam, eles iam para outras cidades, sendo testemunhas de Cristo Jesus. Falando daquilo que havia acontecido na vida deles, falando daquilo que os seus corações estavam cheios, do amor de Deus na vida desses irmãos. E aqui nessa primeira lição cabe até uma pergunta aos irmãos: de que o seu coração está cheio? De que é que você gosta de falar, né, para as pessoas com as quais você convive? Do que é que você gosta de falar? Do que é que sua boca está cheia? Do que é que o seu coração está cheio? Irmãos, outra lição que nós vemos aqui, nesse texto que nós consideramos, diz respeito à soberania de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse grande evento, esse grande evento de evangelização que chegou até a cidade de Antioquia, ele começou a partir da morte de Estevão. E alguém pode ler lá no capítulo 8, a morte de Estevão, e perguntar onde estava Deus quando Estevão morreu, quando foi apedrejado. E aqui nós vemos, irmãos, a soberania de Deus, usando esse evento, a morte de Estevão, para que milhares, irmãos, milhares e milhares de pessoas fossem salvas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Milhares de pessoas, elas conheceram a Cristo por causa dessa dispersão, por causa desse acontecimento que, através das pessoas fugirem para outras cidades, elas fugiram, mas elas foram falando do Evangelho de Cristo Jesus para as outras pessoas. E aqui nós vemos, irmãos, a soberania de Deus. Deus movendo todas as coisas, Deus movendo todas as estruturas para que o Evangelho ultrapassasse as muralhas de Jerusalém e alcançasse outras cidades, como nós vemos aqui nesse texto que nós lemos. Outra lição que nós podemos extrair daqui, irmãos, nos mostra a importância do ensinamento da igreja. A igreja, irmãos, precisa de ensinamento, a igreja precisa de instrução. Ela não pode ser ali, como aconteceu, houve uma grande conversão, e aí, muito bem, agora ela pode ir embora, vamos encorajar aqueles irmãos. Não, irmãos. Barnabé, como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, ele sabia que a igreja precisava de instrução. Continuadamente, ela precisava de instrução, de ensino da palavra de Deus. Foi isso que ele providenciou. E por isso nós vemos o resultado dessa igreja, uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja estruturada a ponto de se preocupar com missões, viagens evangelísticas. Veja que o próprio apóstolo Paulo, lá, quando ele estava em Éfeso, ele mandou chamar os presbíteros, e lá ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-lo anunciar publicamente e também de casa em casa. E lá no versículo 27 ele vai dizer: nunca deixei de anunciar todo o ensinamento da palavra de Deus.
ele vai dizer todo. A importância de ensinar, irmãos, a instrução correta. Né? Nós vamos ver hoje, infelizmente, em muitos púlpitos, as pessoas só falar de autoajuda, de coisas filosóficas, quando a palavra de Deus há esse compromisso, essa obrigação, para que o púlpito seja um lugar onde seja falado sobre pecado, sobre inferno, sobre perdição, sobre todo o ensino da palavra de Deus. E é isso que a igreja precisa, irmãos. E nós vemos aqui um grande ensinamento, uma grande lição para a nossa vida. Não é à toa, veja os irmãos, no capítulo 13, os irmãos se observarem aí no capítulo 13, logo no primeiro versículo, Lucas vai fazer uma descrição de como era a igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ou seja, essa igreja, ela foi ensinada de tal maneira, irmãos, que ela se tornou essa igreja forte, cheia de mestres, cheia de professores, de pastores, de pessoas que são missionárias, que tinham essa preocupação, essa visão missionária. Tanto é que a partir do versículo 4, a partir do versículo 3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Ou seja, aí nós vemos o culto, digamos assim, de envio daqueles missionários que iriam a outras cidades levar o evangelho. Outra lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é acerca dessa distinção que a partir desse versículo final que nós lemos, começou a se demonstrar dos seguidores de Cristo Jesus. Né? Quando Lucas narra aqui, pela primeira vez, aqueles discípulos eles foram chamados cristãos. Vejam, irmãos, que aquela comunidade, aquela igreja, aqueles irmãos, eles estavam tão identificados com Cristo. Eles eram de tal maneira testemunhas de Cristo mesmo, irmãos. As pessoas, quando viam aqueles crentes, eles lembravam de Cristo. Eles viam a face do Cordeiro na vida daquelas pessoas. Eram testemunhas tal, irmãos, e ficou tão claro para as pessoas que eles eram discípulos de Cristo, que eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Apesar de hoje, né, irmãos, hoje nós vivemos em épocas onde esse nome cristão está tão desgastado, irmãos. Tão desgastado. Mas, irmãos, cabe a nós honrarmos esse nome. Há esse dever nosso, irmãos, essa obrigação, como conhecedores daquilo que Cristo realmente fez na nossa vida, de honrarmos esse nome cristãos. Outra lição, e a última que eu trago para os irmãos, diz respeito a essa obra de evangelização, irmãos. Nós somos meros instrumentos de Deus. Nós não estamos, irmãos, vejam que essa obra aqui narrada por Lucas é obra de Deus. A nosso desejo, irmãos, nós não podemos imaginar que essa obra que é realizada aqui, ou em qualquer lugar como Igreja de Cristo, é uma obra nossa, individual, como nós queremos, da minha forma, ou da forma que eu quero. Essa é uma obra de Deus, irmãos. Essa é uma obra do reino de Deus. E nós, como meros instrumentos, nós somos instrumentos de Deus para levar esse evangelho até os confins da terra. Vejam, novamente eu trago aos irmãos, eu relembro aos irmãos o que está escrito no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Era a mão do Senhor, era o Senhor que conduzia. Era o Espírito Santo que dava capacidade àqueles irmãos de fazer o que eles fizeram, expandindo o reino de Deus até os confins da terra. E isso faz toda a diferença, irmãos. Quando nós vemos em alguma igreja
a tendência a trabalhar por determinados pensamentos ou ideias pessoais. Faz toda a diferença, irmãos, quando ao contrário é a mão de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o desejo de Deus para a sua igreja, e nós vemos toda a diferença. E somente, irmãos, o Espírito Santo, ele traz eficácia à obra que nós realizamos. É por isso que a obra é de Deus. E que o que nos compete fazer, irmãos, como evangelistas, mesmo anônimos, é colocarmos em prática os nossos dons. Se você é um convertido, se você é filho de Deus, Deus te deu algum dom. E o que nos cabe, irmãos, é colocarmos esses dons em prática, para que as pessoas olhem para nós e nos identifiquem como verdadeiros cristãos, testemunhas de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, irmãos, falarmos aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo que nós conhecemos ou ficamos conhecendo a partir da obra que Deus fez no nosso coração. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nosso coração esteja cheio do Evangelho. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a nossa boca esteja cheia do Evangelho, da graça de Deus, para que assim sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.